Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, graça e paz da parte daquele que era, que é e que haverá de vir. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar com você uma breve porção da palavra do nosso Deus e eu gostaria de convidá-lo, de convidá-la para meditar comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 35, que diz assim: Mas alguém dirá: como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Paulo responde no 36, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar. A cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma carne, porém uma é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até mesmo entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens, terreno. E como é o homem celestial, tais também as celestiais, os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Você já parou para meditar nesse texto, 1 Coríntios 15, do 35 ao 49? Quanta profundidade revelada nesse pequeno texto, onde Paulo ele começa falando que algumas pessoas vão perguntar: como que vão ressuscitar os mortos? Que corpo que essas pessoas vão vir? E aí ele chega a exclamar: oh, insensatos! Dá uma olhada na natureza. Contempla como a natureza se manifesta. E ele começa a falar das plantas. E eu queria te convidar a observar um caroço de milho. Eu creio que todos vocês que estão assistindo esse vídeo conhecem um caroço de milho. E conhecem também um pé de milho. Um carocinho de milho, se você não permitir que ele morra ao ser lançado na terra, ele vai ficar só aquele caroço de milho. Mas ele tem um corpo, ele tem uma glória, ele tem uma beleza. Mas quando ele é jogado na terra e ele morre, ele se transforma, ele nasce um novo corpo, que é diferente. É totalmente diferente o corpo do milho para o corpo do pé do milho. Mas todos os dois são milho. E Paulo está explicando para nós exatamente isso. Ele está dizendo, olha, se o grão de trigo ou grão de qualquer planta lançado na terra, ele não morrer, ele vai ficar só. Então é necessário que este grão morra, para que um corpo novo
apareça. E ele faz uma mistura entre as glórias que existem nos corpos terrenos, nos corpos celestiais, e a gente pode dar uma olhada ao nosso redor. Olhar o grão do feijão, o pé do feijão, o grão do milho, o pé do milho, ou o grão de qualquer outra planta. Mas interessante que aquele grãozinho jogado na terra, que transforma naquele pé bonito de milho, e agora, aquele pé que nasceu, ele precisa de cuidado. Ele precisa de água, ele precisa de que alguém arranque as ervas ao redor para que ele não fique esmilinguido, para que ele possa ficar robusto. Ele precisa de alguém que chegue, capine em volta dele, chegue uma terra no pé, adube ele, para que ele possa ficar forte. Ele precisa de que alguém arranque todas as plantas ao redor que às vezes sufocam ele, porque senão ele vai ficar raquítico. Assim é a nossa vida. A nossa vida às vezes está tão cercada de coisas ao redor, tantas coisas, tantas influências, tantas coisas que o mundo, o diabo, a carne, começa a criar ao redor das nossas vidas para nos sufocar. Mas é preciso que haja uma limpeza, é preciso que seja regado com água, que é a palavra. Nós precisamos ser cuidados, assim como o pé de milho precisa ser cuidado. E aí, no tempo certo, na estação própria, aquele pé de milho vai produzir uma espiga. E aquela espiga não vai ter apenas um grão de milho. Terá nela vários grãos. Assim é a nossa vida. Nós não precisamos preocupar se vai dar fruto ou não vai dar fruto. E outra, cada planta dá fruto segundo a sua espécie. Mas se a gente ficar somente parado naquele grãozinho, não permitisse que seja morto, que seja lançado na terra, que seja jogado na terra e morrer, para que um novo corpo com uma nova glória possa vir, a gente vai ficar apenas como um grãozinho. Mas não é isso que o agricultor espera. O agricultor espera que nós venhamos produzir frutos, e frutos segundo a nossa espécie. E Paulo então começa a dizer, ele faz uma nova comparação a respeito do primeiro Adão, que o primeiro Adão, feito do pó da terra, foi feito uma alma vivente. Mas o Adão precisava morrer. O primeiro homem precisa morrer. Para que o segundo Adão, que é Cristo Jesus, ele pudesse também vir. E agora ele não vem apenas como uma alma vivente, mas ele vem como um espírito vivificante, um espírito que produz vida, um espírito que por onde passa cura, opera maravilhas, sinais, traz uma palavra poderosa, impacta toda a terra por onde passa. E aí, Paulo está explicando, é assim. Assim também serão as nossas vidas. A gente precisa permitir passar por esse processo. Agora, eu preciso esperar morrer, descer à sepultura, para ser transformado num corpo espiritual? Não! Se eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, se eu passei pelo batismo e eu morri, esse grãozinho que nasceu, ele morreu. Esse grãozinho que o agricultor jogou aqui na terra, ele agora já morreu. Ele é um novo corpo, um corpo glorificado. Talvez ainda não é manifesto aquilo que já somos, porque a Bíblia diz que somente aquele dia vai manifestar verdadeiramente quem nós somos, mas nós já podemos viver nessa terra, produzindo frutos dignos de arrependimento, fruto de um novo corpo, um corpo glorificado. Não daquele grãozinho apenas que nasceu de uma mulher e que virou uma pessoa. Mas nós podemos, através desse corpo, produzir frutos diferentes, produzir frutos que dão vida, produzir um grão novo, uma espiga nova, cheia. E é isso que Paulo está dizendo. Quanto à glória, cada planta tem a sua glória, cada corpo terreno tem a sua glória, cada corpo celeste tem a sua glória.
Um brilha como o sol, outro brilha como a lua, outro brilha como estrela. E até entre estrela e estrela tem brilho diferente. Mas todos são corpos. Todos são corpos. Todos produzem. Então nós não precisamos ficar preocupados com o brilho. Uns vão brilhar mais, outros vão brilhar menos, mas é importante que a gente brilhe, que a gente tenha o nosso brilho e que Deus é que é o agricultor, Ele que é o criador, Ele que é o dono de tudo, Ele que sabe como que Ele vai permitir que um corpo brilhe, que outro corpo brilhe, mas o importante é que a gente continue brilhando a luz de Cristo, refletindo a luz do Cristo em nós. Então, como ressuscitam os mortos? Não ressuscita mais em corpo natural, mas em corpo espiritual. Semeia-se em corpo corruptível, ressuscita-se em corpo incorruptível. E esta palavra, ela dá certeza para nós que haverá ressurreição. Haverá ressurreição. Corpos serão ressuscitados. Mas nós, através do poder do Espírito Santo, nós já podemos viver hoje essa ressurreição com Cristo. O Espírito Santo, aquele que habita em mim, que habita em você, ele já nos transformou em um novo homem, em uma nova mulher. E agora, os frutos que nós vamos produzir já são frutos desse novo corpo, um corpo espiritual, um fruto de poder, um fruto que exalta o nome do Criador, um fruto que exalta a glória de Deus, um fruto que não busca a nossa própria glória, mas busca refletir a glória dele, porque por ele, para ele são todas as coisas. Se nós somos transformados em corpos espirituais, é para glorificar Ele, porque é Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Mas nós não podemos achar que porque eu não tenho glória, eu não sei nada, eu não apareço, eu vou ficar agora não, então eu vou ficar apenas como um grãozinho de milho aqui. Não, querido. Um grãozinho de milho na beira da estrada, a galinha belisca e come, o passarinho come. Um grãozinho de milho jogado na terra, se ele não nascer, ele apodrece. Mas nós precisamos, ainda que sejamos um grãozinho pequeno, perceber que aquele que nos lançou na terra é poderoso para podar, para cuidar, para limpar, para regar, para tirar sujeira, para tirar erva daninha, para tirar tudo, para nos adubar com a sua palavra, adubar com o seu espírito, adubar com o seu poder. E no tempo certo, na estação própria, a gente vai produzir frutos dignos de arrependimento. Que você possa ter certeza de uma coisa: você também é um corpo espiritual. Você tem uma beleza, você tem uma glória. Deus te chamou. Você não é o esquecido, o abandonado. Você não é aquele que não tem nada, que não pode nada. Não! Habita em você o Espírito Santo e através dele você pode fazer muita coisa. Basta que você acredite nisso. E acredite também na ressurreição, pois haverá ressurreição. Mas viva ela desde já. Acredite que você já morreu e ressuscitou com Cristo. E exala esta nova glória dessa vida que Deus colocou em você. Porque você nasceu como Adão, uma alma vivente. Mas Cristo veio e transformou você num espírito vivificante. Então produza frutos segundo a sua espécie, segundo frutos de corpo celeste, corpo que produz fruto para a vida eterna. Porque você pode. Se você acreditar, você pode. Se você quiser, você pode. Porque o Espírito Santo habita em você. Que Deus abençoe a sua vida. Que esta palavra possa falar ao teu coração. Pai querido, abençoa este amado irmão, esta amada irmã que está ouvindo esta palavra agora. Que ela possa ser tocado por esta palavra. E que o Senhor produza através da vida dele, através da vida dela, frutos dignos de arrependimento. Que por onde ele passar, por onde ela passar, os frutos possam alimentar outras pessoas que estejam precisando também do alimento que o Senhor vai produzir através dessa árvore frutífera que está plantada aqui assistindo este vídeo.
Frutifica, Senhor, na vida do meu irmão e da minha irmã, para a glória do teu nome. Creia, querida. Fique na paz do Senhor. Confie nele, que ele vai realizar grandes obras através da sua vida. Deus te abençoe. Envie esse vídeo para alguém se ele foi bênção para a tua vida. E que Deus te abençoe hoje e sempre, na paz do Senhor Jesus.